Olá, meus queridos alunos de Irrigação 2. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Sei que vocês são estudiosos, muitos trabalham, mas nas altas horas da madrugada vocês estão estudando os conteúdos que eu estou disponibilizando para vocês, tá certo? Então, sei da dedicação de vocês. Vamos lá, pessoal. O caminho do conhecimento não há outro que por você faça, tá certo? Aquela frasezinha que eu sempre falo, porque se vocês não estudarem, mais à frente vocês vão sentir a necessidade, tá? Vão sentir falta disso, pessoal. Então aproveitem esse momento que vocês estão como alunos para realmente estudar, tá bom? Ou estudantes, né? Alunos ou estudantes, tá? Então vejam só, pessoal. Nós começamos agora com a parte do dimensionamento do sistema de irrigação, tá? É, a gente pode fazer esse dimensionamento para qualquer um, né? Pode fazer para irrigação localizada, por qualquer um dos métodos, né? E dos sistemas de irrigação que você for fazer, né? Os sistemas que estão dentro dos métodos, você vai precisar fazer esse dimensionamento, tá bom? Então eu peguei um que tem um grau de dificuldade um pouco, né, maior, que é a da questão da irrigação localizada, tá bom? Então não dá para fazer de todos, mas fica esse como exemplo, e o que não falta é literatura, inclusive dando passo a passo, né? Vocês podem recorrer a algum livro, alguma coisa quando for fazer, tá? Mas esse aqui vai dar uma ótima base, né, pelo menos de tópicos para vocês irem fazendo, calculando. Ok, pessoal? Então, isso aqui é a parte 1. Tá? Então, vejam só, pessoal. Para dimensionar um sistema de irrigação, né, eu dividi ele em etapas para ficar mais fácil o nosso entendimento, tá bom? E aí eu vou tentar destrinçar ao máximo, tá? Pode ser que falte alguma coisa, eu não sei, tá? Mas é isso que eu geralmente utilizo, tá? Então, primeiramente, são o quê? São dados gerais do projeto, tá bom? A gente vai ver cada um tópico desse aqui. Depois vem o quê? Vem os dados agronômicos. Depois vem o dimensionamento hidráulico realmente do projeto, tá bom? Então a gente vai ver aqui cada uma dessas etapas, tá bom, pessoal? Então vejam só, dados gerais do projeto. Esses dados gerais do projeto, ele nada mais é do que, né, por exemplo, você tem informações aqui da pessoa que ele contratou, e aí você coloca, né, os dados desta pessoa, você coloca os dados do endereço da localidade, município, estado, pode até colocar o posicionamento geográfico dele, né, telefone, e-mail, né, todos esses contatos aqui, tá bom? Então vamos supor que o contratante seja eu aqui. Professor Armínio, tá bom? E o responsável técnico, né, no caso aí serão vocês. Então coloque o nome de vocês, tá bom? Mesmo porque vocês vão mandar esse material, vão tirar foto e mandar esse material para mim preencher. Então aqui já vai colocando o nome. Tá bom, pessoal? Esse aqui seria o que? Os dados gerais dos projetos. Isso aqui é você... Depois, quando você fizer o dimensionamento, o sistema de irrigação, você fizer todo o projeto, ele vai ser gerado o quê? Uma lista de materiais que você pode colocar nesses dados gerais aqui do projeto, trazer para colocar aqui. Lembrando que o que nós estamos falando aqui é coisa assim, de técnico para técnico. Claro que você não vai apresentar tudo isso que nós vamos fazer no dimensionamento do sistema de irrigação, você não vai apresentar para o produtor. Ele não vai ter interesse nenhum em saber como foi que você conseguiu dimensionar a velocidade de escoamento na tubulação, tal, né, para chegar no final do projeto, para você chegar a escolher um conjunto motobomba, né, para o projeto. O cara não vai saber disso aí. Ele vai querer saber somente
quanto é que vai custar para você fazer. E aí para isso você tem que fazer uma lista de material, mesmo porque com a contratação, provavelmente você, né, é quem vai fazer a montagem do sistema de irrigação. Então você precisa comprar os materiais corretos, tá certo? Então isso aí você pode apresentar para o cara, você pode apresentar o valor final, tá certo? Então isso aqui, né, são coisas que não são fechadas. Você pode ir acrescentando mais tópicos e etc. Tá bom? Então vamos lá. Então aquilo ali foram os dados gerais. Muito bem, dados agronômicos. Os dados agronômicos, pessoal, aí eu coloquei alguns tópicos aqui, por exemplo, sobre o clima. Há a necessidade, pessoal, de vocês fazerem, por exemplo, eu vou fazer um trabalho aqui que vai lá para eu vou fazer um trabalho lá no sul do Piauí. Então eu preciso saber das condições climáticas daquela região, porque eu preciso saber, por exemplo, quais são os meses de chuva, quais são as médias pelo menos nos últimos 10 anos que teve de precipitação pluviométrica. Então, por exemplo, quanto é que precipitou no mês de janeiro, a média dos últimos 10 anos, mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de março, abril, maio, né? E dependendo do local que você for, você vai pegar isso aí do ano inteiro, as médias. Por quê? Porque existe, né, na quantidade de água que você vai calcular necessária para você produzir um ciclo da cultura, você vai precisar estabelecer uma quantidade de água. Lembram lá da irrigação 2, da irrigação 1, que nós fizemos isso? Né? Então o que acontece? É necessário que você tenha uma previsão do quanto vai chegar, porque às vezes você pode ter uma quantidade de água, um açude, alguma coisa que seja uma quantidade de água restrita. E aí você tem que calcular o que você tem lá, o que é possível que vai ser, por exemplo, evaporado daquela água, e o que é possível vir através da chuva. E aí você vai ter um volume total de água que você vai ter à sua disposição para poder fazer aquela irrigação. Então, dependendo dessa quantidade, você vai poder dizer, olha, o cara quer irrigar 100 hectares. Aí você dizer, meu amigo, aqui só pelos dados aqui, a água que você tem no açude, mas o que é possível chegar, só tem condições de você irrigar 20 hectares. Então, o projeto que você tem que fazer aqui são para 20 hectares. A não ser que você tenha uma outra fonte de água, um poço tubular ou uma captação de água em um outro rio, um outro açude. Tá certo? Então isso é necessário para isso. Então é preciso que você tenha aqui a precipitação pluviométrica de todos os meses do ano. Tá? Aí você precisa de dados climatológicos também para você calcular o que? A evapotranspiração. E aquelas formulazinhas para calcular a evapotranspiração que vai acontecer durante o período. Inclusive até para você fazer ou orientar. A pessoa vai ficar, depois de montado, ficar manuseando o projeto, né? Para você fazer o manejo da irrigação, tá? Então, né, a umidade relativa do ar, olha, veja só, a umidade relativa do ar, a gente precisa, por exemplo, se você for usar o tanque classe A para você fazer, você precisa fazer isso aí. Se você for utilizar aquelas formulazinhas que eu mostrei para vocês lá na irrigação 1, de Blana e Cridley, de Hargreaves, todas elas precisam, por exemplo, da umidade, da temperatura, da umidade relativa do ar, tá certo? Então são dados climatológicos. Velocidade do vento, lá para o tanque classe A, lá para você verificar na tabela do tanque classe A. Então todas essas informações climatológicas você vai precisar para você fazer. E aí você tem que pegar essas médias, os últimos 10 anos que teve, né? Onde você pode conseguir isso aí? Olha, tem alguns sites aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, que você pode pesquisar por regiões, porque pode ter um local, quando você está em um local onde é praticado muita irrigação, então já existe instituições de pesquisa, né, do estado, que já tem esses dados climatológicos. Quando não tem, você pode pesquisar isso aqui, que você vai ter tem alguns sites que tem, né? Então você pode pesquisar por regiões. Então você vai ter precipitação pluviométrica, olha aqui, ó, um cálculo. Tá bom, pessoal? Então você pode sair fazendo essas pesquisas para poder encontrar isso aí.
ok? Outro que faz parte dos dados agronômicos são o quê? Com relação à questão do solo. Então, o que eu preciso mais ou menos ter uma ideia para a questão para mim dimensionar o sistema de irrigação? Eu preciso ter uma ideia da textura do solo, da capacidade do campo, né, capacidade de campo, ponto de murcha permanente, a densidade do solo. Eu preciso, por exemplo, fazer uma análise física que vai dar todas essas informações aqui, né? Que no caso aqui, todas essas informações você consegue numa análise física de solo. Então, né, essa curva característica de retenção de água no solo, você vai precisar para você fazer com tensiômetro. Usando o tensiômetro, você vai precisar de uma curva característica de retenção de água no solo, tá bom? E aí, assim, você vai precisar também da análise química, né? Mas aqui para irrigação, por exemplo, para fazer fertirrigação, você precisa, para fazer toda a parte de adubação, né? Mas eu estou colocando aqui para dimensionamento do sistema de irrigação, vai precisar pelo menos isso aqui, ok, pessoal? Dados com relação ao solo, né? Aí como é que eu vou conseguir? Por exemplo, se eu chego em determinado local, não tenho condições, não dá para fazer uma análise de solo, não tem essa característica, é lá no fim do mundo, o que eu vou fazer? Aí, cara, é preciso utilizar umas médias que tem, tá bom, pessoal? Então vejam só, eu tenho, como engenheiro agrônomo, eu tenho que pelo menos conhecer aqui a questão da textura do solo, não é isso? Então vamos lá. Se você perceber que o solo ele é arenoso, então esse solo ele vai ter mais ou menos uma média de argila de 0 a 15%. Textura média vai ter de 15 a 35% de argila, tá bom? Argiloso vai ter maior do que 35 e até 60. Muito argiloso vai ser de 60 a 100% de argila, tá certo? Então, com essas informações aqui dessa tabela, você pode até jogar aqui, ó, onde tem a questão do silt e argila, tá certo? A porcentagem de silt mais argila, tá bom? Então, aqui você vai acrescentar pelo menos mais 5 aqui, ó, pertencendo ao silt. Então, vejam só, aonde eu tenho, por exemplo, digamos que seja os solos aí solo de textura média de 15 a 35%, não é isso? Então, se mais argila, digamos que seja, você viu aí mais ou menos, está mais para arenoso do que para argiloso, então você vai botar mais ou menos 15%, depois você bota mais 5%, vai dar 20%. 20% vai estar o que aqui, ó? Vai estar aqui nesse espaço aqui, ó, de silt mais argila, tá? Lembrando aqui, eu estou pegando 15 das argilas, mais ou menos, mais 5 do silt, porque aqui só dá a porcentagem de argila, tá bom? Então vai dar 20 aqui, estou supondo, tá bom? Então, se eu tenho aqui, ó, um solo que tem mais ou menos de 20 a 30% de silt mais argila, então eu vou ter mais ou menos o quê? Uma capacidade de campo de 15,4%, o ponto de murcha permanente dele de 7,9%, desculpa, e a densidade desse solo será mais ou menos de 1,32 gramas por centímetro cúbico de solo, tá certo, pessoal? Então nesse caso você não tenha isso, tá bom? E a gente precisa dessa informação, tá? Para poder calcular a quantidade de água, ok? Aí dentro dos cálculos agronômicos a gente tem a questão da água, tá? Então a questão da água, o que você tem que saber? A quantidade disponível. Essa quantidade ela é o que? Né? Ela é limitante ou não limitante? Então vou colocar bem aqui, ó, não limitante para facilitar aqui, tá? O que é limitante e não limitante? Quer dizer o quê? Que eu tenho uma quantidade restrita de água durante algum período. Aí é justamente que eu tenho que saber quanto é que eu vou ter de água total para mim poder saber qual a área que eu posso irrigar ou não, tá bom? Condutividade elétrica dessa água, tá certo? Então eu tenho isso aqui, a condutividade elétrica onde? Eu tenho a condutividade elétrica no quê? Na análise da água. Lembram lá? Análise da água.
Aqui eu posso até botar um outro coisa aqui, por exemplo, do sódio nesta água, pH desta água, qual é a classificação dessa água, então você já sabe fazer, a dureza, que é a quantidade de cloretos, né, de cálcio, né, de magnésio, e a questão da sodicidade dessa água, né? Então, essas informações você precisa ter para você lançar. Por exemplo, a condutividade elétrica, além de servir para a classificação da água, essa condutividade elétrica ela vai ser um parâmetro que você, quando for estudar qual é o tipo de cultura que você vai utilizar, você tem que comparar para saber se essa condutividade elétrica vai influenciar ou não na produção. Vamos ver mais à frente aqui, tá? Ó, aqui, ó. Com relação à quantidade, à água, com relação à condutividade elétrica. Então, vejam só, nós vamos fazer um projeto de irrigação aqui para os citros, tá bom? Então, vejam só, eu tenho aqui, ó, laranja e limão. Vejam só que a condutividade elétrica máxima e a condutividade elétrica mínima, né, para que não reduz a produtividade, né? Aqui elimina a produtividade, né? Daqui e aqui é que não reduz a produtividade. O que está nesse intervalo aqui, você não vai ter uma produtividade 100%. Para você ter uma produtividade 100%, o máximo que vai ter que ter é isso aqui na água. Então a gente precisa saber, porque se eu tiver uma condutividade elétrica, né, elevada, digamos, e o cara quer plantar uma cultura lá que a condutividade elétrica não tem condições, então eu tenho que dizer para ele, meu amigo, a qualidade da sua água não tem condições de você trabalhar com essa cultura, porque ela é muito sensível à questão da condutividade elétrica. Então você vai ter que arranjar uma outra cultura para você plantar aqui, tá certo? Não dá, é o que você quer, mas não dá. Beleza? Aí vejam só, sobre dados agronômicos, né, sobre da cultura, pessoal, né? Então nós vamos trabalhar o que? Vamos trabalhar com citros. Então eu tenho que saber o que? Espaçamento dela. Eu tenho que saber, por exemplo, a profundidade efetiva do seu sistema radicular da cultura, quando ela estiver no máximo, tá? A profundidade da disponibilidade de água no solo. Por que eu estou colocando bem aqui, por exemplo, a profundidade efetiva quando ela estiver no máximo? Porque é a partir daí que eu vou ter que dimensionar o meu sistema de irrigação para o máximo da demanda de água dessa cultura. Tá certo? Que eu vou trabalhar. Então eu vou pegar, né, evapotranspiração lá do máximo quando ela estiver no máximo. Ou seja, quando ela necessitar, no período mais crítico, que demanda uma quantidade maior de água, o meu sistema de irrigação tem que ter condições suficientes para poder abastecer o sistema de, né, fornecer água para todas as culturas que eu vou plantar, tá certo? Então tem que saber isso aqui. É claro que quando você estiver implantando a cultura, que você estiver fazendo um manejo da irrigação, se a cultura estiver no estágio inicial dela, o sistema radicular dela será menor. Então aí você vai ter que calcular para saber a quantidade, quanto é que vai ser as lâminas de irrigação para isso, tá certo? Fator de disponibilidade de água no solo, né, que aí é para frutíferas, né, área sombreada, né, duração dos ciclos, tá? Quais são os ciclos, né, os estágios de desenvolvimento, tá? Qual o tempo de duração, qual é o KC, né, o coeficiente cultivo de cada estágio de desenvolvimento disso aí. E aí, por exemplo, se vocês forem fazer, no caso, né, fazer a cultura de citros, então a gente tem que estudar a cultura dos citros para realmente saber isso aí, essas informações. Tá certo, pessoal? Uma coisa aqui que eu vou mostrar para vocês, área sombreada. Como é que se calcula essa questão da área sombreada? É mais ou menos uma média do que você encontra, por exemplo, que tem na literatura, mais ou menos. Eu tenho aqui, por exemplo, um espaçamento aqui, ela é dada em porcentagem. Então tem um espaçamento aqui de cada cultura. Então aqui eu tenho a copa da cultura. A sombra vai ser o que? Vai ser a copa da cultura. Então eu tenho que medir isso aqui, tá certo? Eu tenho que medir isso aqui em área. Medir isso aqui, o espaçamento, que vai ser o que? 100% da área da cultura, tá? E a área que é o que faz sombra, que é o que? A projeção da copa, que ela vai ser uma porcentagem x%,
Tá certo? Então eu tenho que saber isso aí. Mais à frente vocês vão descobrir por que que a gente, eu vou falar para vocês por que que a gente tem que saber essa área sombreada. E aí a gente tem que saber de qualquer cultura, não só do circo. Qualquer cultura que você for fazer, você tem que saber essa área sombreada. Tá bom? Ok, pessoal. Então isso aí tem que saber. Tá certo? É, bom, e aí eu pesquisando, já vou até colocando aqui para vocês é, irem preenchendo aí. Tá bom, pessoal? Então, por exemplo, a questão do espaçamento dos ciclos, a literatura recomenda que seja. Tá? Eu vou falar aqui para vocês, depois eu volto colocando, tá bom? Questão de energia. A energia, né, qual é o horário que é disponível, tá certo? Então, e tem locais em que você não tem a disponibilidade dessa energia para irrigação 24 horas, somente um determinado horário a energia é liberada energia para utilizar isso aí, tá? Hoje em dia já até que já não existe mais isso, mas você tem essa questão do horário disponível. Você também tem a questão de ser isso aí ser produzido em um gerador de energia também, né? Não tem energia e ser gerado. Então, por exemplo, você vai ligar o gerador, você vai ligar o gerador durante 24 horas, né? Então você vai ligar o gerador durante 2 horas. Então você tem 2 horas de energia para você utilizar essa energia para poder fazer irrigação total, né? No sistema, na área irrigada, tá certo? Então eu vou colocar no caso a energia sem a coisa, sem limitação, tá? Você pode usar 24 horas aí para não complicar tanto o projeto, tá bom? Aí você vem aqui, por exemplo, croquis da área. Então você precisa de dados topográficos. Então você precisa, além de você precisar de um levantamento planimétrico, você precisa de um levantamento altimétrico, porque você vai saber aonde vai descer, aonde vai subir, e todos esses declives e aclives, eles vão ser ganho de potência, né, de força, e perda de força. Aonde estiver subindo está perdendo força, aonde estiver descendo está ganhando força. Então tem que se fazer esse equilíbrio todinho. E aí outra coisa também, que nas partes mais altas a gente tem que colocar uma ventosa, tá bom? Então tem que saber desse levantamento. E o croquis da área é o croquis que é feito mesmo para a gente saber como é que vai ser feito a disposição das plantas no terreno, tá bom? Então eu vou voltar aqui do início, tá? Preenchendo as informações que a gente já tem aqui. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Aqui a gente já tem contratante, né, responsável técnico, clima. Isso aqui é mais para fins de manejo, tá bom? De irrigação, ok? Então tudo bem. Velocidade também manejo, irrigação, aqui é onde você pega. A questão dos solos, tá bom? Então nós vamos levar em consideração, né, os solos da vendo aí essa questão dos solos da face agra, tá certo? Porque a área que o croquis da área é feito na área da faculdade, tá certo? Então a gente levando em consideração, né, deixa eu colocar aqui, ó, levando em consideração justamente isso aqui, ó, uma textura média para a faculdade, tá? A gente vai obter esses valores aqui, ó, pessoal. Tá? Então, na realidade, por exemplo, a faculdade ela tem o quê? Ela tem solos argilosos, né? Nem textura média, solos argilosos, que está entre 35% a 60% de argila. Se a gente colocar aí, né, mais ou menos 5, vai dar o quê? Vai dar 40%. Então vai ficar de 35% a 40% de argila, né? 45%, né? 40% de argila, né? Que lá é bem argiloso. Então a gente colocando vai ficar mais ou menos 45%. Vamos estabelecer aqui 45%
do nosso projeto, 45% de silt mais argila, tá? Então nós temos isso aqui. Então, para o nosso projeto, nós vamos ter isso aqui, ó, capacidade de campo 24,8, tá? Ponto de murcha permanente 12,5 e densidade do solo 1,28, tá bom, pessoal? Então, vamos preencher aqui. Qual é a textura do solo? Que nós vimos, textura argilosa, né? Então vamos preencher aqui. É isso que eu quero que vocês preencham aí. Quando tirar a foto, vai ter que ter esse preenchimento total. Que a gente está fazendo aqui, ó. Textura argilosa, tá? Capacidade de campo, a gente vai botar bem aqui, ó. Textura argilosa, botar aqui 45% de silt mais argila, que nós chutamos aí, tá? Quando nas físicas a gente teria certeza, tá? Capacidade de campo, né? Então no caso que foi visto lá, deu o que? 24,8%, tá? Ponto de murcha permanente deu 12,5%. A densidade aparente deu 1,28 gramas por centímetro cúbico de solo, tá bom? E essa aqui é a curva característica de retenção de água no solo, aí só tem condição de fazer no laboratório, ok? Bom, beleza, preenchemos essa questão de solos aqui, de acordo com o que nós viemos aqui nessa tabelazinha preenchendo. A questão da água, tá? Então a quantidade sem limite, né? A condutividade elétrica, como nós não temos uma análise, né, de água, nós vamos colocar o que? Nós vamos colocar aquela quantidade que foi visto na tabelazinha, essa tabela bem aqui, ó, tá? Para poder não ter restrição, vou botar a produção dela de 100%, 1,7 milimóis por decímetro cúbico, né? Então vamos lá. Então a condutividade elétrica da água, a condutividade elétrica da água vem aqui, 1,7 milimóis por centímetro, tá? Classificação de água, dureza, esse negócio a gente não tem ainda, então tudo bem, vamos considerar como se ela tivesse ok e não tivesse restrição, tá? Aí os dados agronômicos aqui, o espaçamento da cultura, tá? Qual é o espaçamento dessa cultura que a literatura recomenda que seja produzido? Entre plantas, 5,5 metros, ou entre fileiras, 6 metros, tá? A profundidade efetiva do sistema radicular da cultura, 100 centímetros. O fator de disponibilidade de água no solo, né? Vamos botar 0,5, tá? A área sombreada, pessoal, a literatura ela fala mais ou menos uma média mais ou menos da área sombreada. Ela vai ocupar 68%, ela tem que ocupar no mínimo 68%. Inclusive até se você for fazer poda, não vai poder diminuir mais do que isso, tá bom? Duração dos ciclos da cultura e depois estuda quando for para a questão de manejo, tá? Vai dar os K6 e tudo, ok? Coeficiente da cultura, estágio de desenvolvimento, isso aí. Energia, horário normal. Detalhes topográficos, croquis. Então, pessoal, vou utilizar aqui um croquis que eu fiz uma vez com o pessoal do 8º período de irrigação, tá? Que o ideal seria a gente fazer esse levantamento, teria como escolher uma área lá na faculdade, enfim. Então, vou explicar para vocês como não teve condições da gente fazer isso lá. Isso aqui eu fiz com o pessoal de 2011. Tá, vamos utilizar. Então lembram daquele açude lá da Faciagra? Vai ser o que? O nosso ponto zero, tá? Então nós vamos pegar o que? Nós vamos subir, chegar lá naquela cercazinha lá que tem, ó,
tá? A faculdade tá aqui, ó. Aí aqui, ó, esse traçado bem aqui é a cerca da faculdade, que vai em direção para Pocilga, tá certo? Essa daqui é aquela área que tem fruticultura que é fechada. E aqui é aquele corredor. Lembra que aqui tem uma cancela? Tá? Então a gente vai subir. Quando chegar lá, nós vamos seguir aqui, seguindo aquele corredor. Depois nós vamos passar aqui e vir aqui até nesta área para poder ver esta área bem aqui, que é uma área que tinha limpa lá e nós fizemos isso aqui nela. Tá certo, pessoal? Aí aqui tem, ó, P1, P2, P3, né, P0, P1 até o P9 mais aqui, ó. P9, P10, né, ó. P11, P12, P13, P14, P15 mais 16, né, que você bota P14 mais 16, aí P15, P16, P17, P18, P18 mais 16 metros, tá? Quando que a gente está fazendo aqui um padrão de 20 metros. Então, quando não dá, você coloca o anterior mais o outro que deu, tá? São as regras lá de topografia, vocês devem estar lembrados aí. Se vocês não forem meus alunos de topografia, beleza? Então, esse daqui é o que? Nós fizemos um levantamento plano e altimétrico aqui, né? Planimétrico, o levantamento planimétrico aqui, tá? Ele só tem aqui os ângulos que foram utilizados, não tem, e a distância, ângulo e distância. Aqui está a caderneta de campo, tá colocado. Vamos para o levantamento altimétrico. Então vejam só, aqui nós temos o P0 aonde? Lá no açude, tá? Então quando nós viemos aqui, ó, o P0, olha ele lá aqui, ó. Aqui nós temos a altimetria dele, tá? Nós temos P0, qual foi a cota dele. Aí nós temos P1, qual foi a cota, P2, P3, P4, P5. E isso, a distância, está sendo uma distância o quê? De 20 metros o padrão. Quando chegou aqui, ó, P5, quando chegou nesse outro ponto bem aqui, nós temos o quê? P5 mais 12 metros. Então, ou seja, aqui só deu 12 metros. Aqui, ó. Aí aqui nós temos P6, tudo 20 metros de distância. No final, bem aqui, ó, do P9, nós temos o que? Nós temos o P9 mais 26 metros. Então, na realidade, essa distância que nós estamos colocando aqui, lá no coisa altimétrica, é uma distância de 20 metros. E a partir do P9, tá certo? A partir desse P9 aqui, vou voltar aqui para a gente entender, tá? Então, durante toda a estrada a gente vinha o que? A gente vinha com 20 metros. Quando nós chegamos aqui, ó, a partir do P9, nós estipulamos que seria o que? 40 metros até aqui. Tá bom, pessoal? Então, vejam só, nós temos o que aqui, ó? P9 mais 26. Então, o próximo seria o que, ó? P9 mais 26, que é esse mesmo último aqui, ó. Tá? Depois nós temos o que? P10, tá certo? E aqui, ó, veja que aqui já tem o que? Já tem as cotas. Aqui, ó, a cota. Isso aqui são as cotas que tem nos terrenos, que é para a gente saber a declividade. Já foi desenhado até, nós desenhamos até o que? As curvas de nível. Qual o direcionamento desse solo. Então, esse solo tá vindo aqui nesse sentido aqui, ó, sentido transversal, praticamente aqui, tá? A declividade dele. Tá bom? Nós temos P11 e tudo isso aqui embaixo é a cota deles. Aqui está o que? A caderneta de campo. Muito bem, isso aqui é interessante para a gente saber o que? A declividade deles. A gente tem que saber aonde está ganhando o sistema de irrigação. Então vejam só, ó, se eu colocar aqui o conjunto motobomba, tá? Ó, vejam só que para cá, ó, até o ponto 20, ó, aqui a cota 22.585 está subindo. Então ela está perdendo o que? Está perdendo, né? Ela precisa de potência para isso aqui. A partir disso aqui, veja que as cotas vão diminuindo. Então, ou seja, ela está descendo. E isso aí vai o que? Vai fazer com que se ganhe pressão. Tá bom? Então, por exemplo, se a gente fizer aqui, ó, nesse sentido, deixa eu apagar. Deixa eu dar uma limpeza nisso aqui, pessoal.
essa aqui será a nossa área, tá certo? Então, se a gente fizer aqui, ó, diferença aqui, para a gente saber quanto é que foi o ganho né? Ou seja, qual é a parte mais baixa e qual é a parte mais alta. Eu sei que está descendo isso aqui, porque essa cota aqui é mais alta do que essa. Tá certo? Então, se eu pegar ó, 17,272 menos 16,942 vai dar o quê? Vai dar 0,325 metros. Ou seja, 32,5 centímetros, tá? Aqui em metros. Se eu pegar isso aqui, ó, descendo, que eu sei que todas elas estão descendo aqui, porque as cotas mais baixas, as menores cotas estão embaixo, né? Então, se eu pegar aqui, ó, 16,917 menos 16,502, vai dar quanto? Vai dar 0,415 metros, que vai ser igual a 41,5 centímetros. Se eu pegar aqui no P12 menos o P16, então 16,382 menos 15,902 vai dar o que? 0,480 metros, tá? Que vai ser igual o que? A 48 centímetros. Se eu pegar aqui no P13, 15,832 menos 15,432 vai dar 0,400 metros. Se eu pegar aqui, ó, 0,470. Esse outro aqui, ó, o último aqui, ó, P14 mais 16, tá? Vai dar o que? 0,550 metros, que vai dar 55 centímetros de diferença da parte de cima para a parte de baixo, tá certo? Então, se estiver aqui, vai estar direcionado, né, ó. Essa aqui é a área que nós vamos colocar as culturas dentro dela. Então a gente tem que saber isso aqui para poder direcionar. Veja que ela está aqui, ó, as curvas de nível. Recomendo o quê? Que siga a curva de nível, tá certo? Mas é muito melhor, por exemplo, se a gente for seguir aqui as curvas de nível, vai ficar meio estranho aqui. Então, como não há nenhuma declividade superior, digamos, a 1 metro, tem como a gente equilibrar o sistema dessa forma aqui. Tá certo, pessoal? Então, a gente pode fazer ela nesse sentido aqui, ó. Tá? Mesmo assim, ó. Descer aqui com as fileiras aqui, ó. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, a linha secundária e aqui eu tenho o que? As linhas laterais, tá? Nas linhas laterais vai ficar o que? Vai ficar os pés as plantas, né? De laranja, tá bom? Olha aqui o croquis, tá? Então vejam só. Aqui seria o que, ó? É P9, viu? Só para vocês terem uma ideia lá. P9 mais 26,45, tá? E aqui é aquele baixo lá que é o que? Que é o P10, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então o que que acontece? A gente chegando na área, nós vamos descer aqui, ó, com a nossa linha secundária e aqui serão o que? Serão nossas linhas laterais. Aí agora a gente tem que calcular, saber quantas linhas laterais tem. Vamos ter que fazer uns cálculos aqui, pessoal, mas aí esses cálculos são simples, vocês já estão beleza, tá? Então vejam só, qual é a distância aqui, ó, do P9 para o P10 aqui, ó, que tem lá no croquis que foi feito lá com o levantamento topográfico. Nós temos uma distância de 25,6 metros, tá
bom, pessoal? E qual a distância que a gente tem aqui, ó, desse ponto até o final aqui? Nós temos o que? 100, se você somar lá os valores, nós temos 176 metros. Tá bom, pessoal? Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo aqui, ó? Nós vamos vir aqui, ó. A distância lá, nós temos o que, ó? Como é que eu cheguei àqueles 176 metros? Cheguei aqui, ó. Eu tenho o que, ó? 40 metros aqui, mais 40, 80, mais 40, 120, mais 40, 160, mais 16, eu vou ter 176 metros. E aqui eu vou ter quanto, ó? Aqui para cá, 25,6 metros. Tá bom? Então, esses valores, por isso nós chegamos a esses valores aqui. Tá bom, pessoal? Então, vejam só, meu povo. Se a gente chegar, então nós temos o que? Um espaçamento entre plantas, né, ou entre fileiras, nós temos um espaçamento de 6 metros, tá? Então, ou seja, nossas fileiras estão assim. Então, o espaçamento que tem aqui, ó, dessa fileira para essa fileira tem que ser o que, ó? 6 metros, tá? O espaçamento entre as plantas, que vamos colocar aqui, ó, nas linhas laterais, nessa direção é que é 5,5 metros, tá certo? Então, vamos saber quantas plantas vai caber em cada linha lateral, tá? Então, vejam só, aqui na área eu tenho o que, ó? Tenho 25, né? O comprimento aqui da área, tenho 25, né? Nessa posição aqui, eu tenho 25,6 metros. Mas veja que eu tenho que deixar o espaço para quê? Eu tenho que deixar o espaçamento para o acero que o pessoal fala, né? As laterais da roça aqui, né? Não vou plantar emendando com mato, né? Eu vou deixar esse acero bem aqui, tá certo? Então, pessoal, se eu tenho aqui, ó, vamos estabelecer, né? Eu tenho 25 dividido, vamos chutar aqui uma quantidade de plantas aqui, tá certo? Ou melhor, vamos dividir pelo espaçamento, né, que tem. Então, se eu pegar aqui, ó, 25,6 dividido por 5,6, eu vou ter um valor de, deixa eu olhar bem aqui, eu vou 5,6 dividido por 5,5 vai ser igual, ó, a 4,65, tá certo? Quer dizer que dá 4 plantas e vai dar 4 plantas e meia, né? Então vamos colocar 4 plantas, tá certo? Para a gente poder calcular, para saber quanto é que vai sobrar, para a gente dividir nas duas laterais aqui, tá? Tanto nesta lateral aqui, quanto nessa outra lateral aqui. Então vamos lá. Então, se eu pegar, ó, 4 vezes 5,5, que é o espaçamento. Eu tenho 4 plantas vezes 5,5, que é o espaçamento entre plantas. Vai dar igual a 22 metros. Se eu pegar 22 metros e diminuir da quantidade total, que é 25,6 menos 25,6, vai sobrar 3,6 metros, tá certo? Para me colocar, né, nas laterais, tá? Então vamos fazer aqui, ó, vamos desenhar aqui a planta aqui, ó, tá? Então eu vou ter o que? 4 plantas. Então eu vou jogar bem aqui, ó, uma planta, 2 plantas, 3 plantas, 4 plantas. Eu tenho que aqui, ó, 5,5 metros, que é o espaçamento de uma planta para outra. Aqui eu tenho 5,5 e aqui eu tenho 5,5. Então, mesmo o espaçamento entre 4 plantas, quando eu pegar entre elas, só vai dar 3. Só vai dar 3 vezes 5,5. Espero que vocês estejam compreendendo.
Então 3 vezes 5,5 vai dar igual 16,5. Menos o espaçamento total, que é para me saber quanto é que vai ficar aqui, ó, dessa lateral para cá e dessa outra lateral. Menos 25,6 vai dar igual vai dar igual 9,1. Então 9,1 eu vou dividir por esses dois espaçamentos aqui, ó. Dividido por 2, que vai dar igual 4,55. Então o espaçamento que ficou aqui vai ser igual 4,55 e aqui 4,55. Então eu vou ter o que? Uma planta, duas plantas, três plantas, quatro plantas. E o espaçamento aqui, ó, na lateral vai ser 4,55 metros. Muito bem. Tá? Vou te perguntar bem assim, mas não dá para colocar outra planta? Não, vamos deixar esse espaçamento aqui, porque tem que passar máquinas, tem que fazer, né? Então, vamos calcular dessa forma aí, com 4 plantas mesmo. Tá bom, pessoal? Agora, nós vamos calcular a quantidade, o quê? A quantidade de linhas laterais. Quantas linhas laterais tem aqui, ó? Quantas eu vou ter aqui de linhas laterais? Então, eu tenho 176 metros, tá? Então, 176 metros eu vou dividir o quê? Pela quantidade de... pelo espaçamento que tem entre fileiras, que é o quê? 6 metros. Então, eu vou botar 176 dividido por 6 metros. Vai dar igual o quê? Vai dar igual 29 linhas laterais. Tá certo? 29,33. Tá bom? Mas aí tá sobrando o quê? 33 para lá, 33 para cá. Né? Que eu quero ficar justamente aqui, ó. Do mato, né? Para a área. Né? E aqui também, do mato para a área. Então vamos ver essas 29 linhas, quanto é que ela vai dar. Tá certo? Então nós vamos pegar o que? Nós vamos pegar, são 29 linhas, tá certo? 29 vezes 6 vai dar igual 174. Para 176 vai sobrar 2 metros, tá certo? Vai sobrar 2 metros, só que nós temos o que? Que temos que diminuir o espaçamento aqui, que é o que? 6 metros. Tá? No final, essa linha a gente sempre coloca uma margem, então a gente vai ter que diminuir um espaçamento aqui, que são 6 metros. Então, 174 menos, 176 menos 174 ficou 2 metros, mais 6 metros, que seria o espaçamento de uma linha para outra, vai ficar o que? 8 metros. Vai dar 8 metros. Quando eu dividir esses 8 metros aqui, ó, dividido por 2, que eu vou precisar aqui, vai ficar o que? 4 metros aqui, ó. E 4 metros aqui. Beleza. Dá pra gente deixar isso? Dá sim pra gente deixar esses 4 metros. Então fechou o nosso espaçamento aqui. Muito bem. Quanto é que vai ser o comprimento dessa minha linha? Vou apagar aqui algumas coisas aqui, viu, meu povo? Tá colocando muita coisa aqui. Quanto é que vai ser o que? O comprimento dessa linha, né? Da linha principal, que é essa que vem nessa direção, a linha principal, e quanto é que vai ser o comprimento da linha lateral, para depois a gente calcular quanto é que vai ser de tubulação, tá? E de quanto é que vai ser de mangueiras, tá certo? Então vamos pegar bem aqui, ó. Eu tenho 4,55, mas ela não termina aqui, ó, nesse valor aqui,
tá? Então eu vou somar, ó, 4,55 mais 5,5, 5,5, 5,5. Que isso aqui vai dar igual a 21 metros, tá? Vai dar igual 21 metros, vai dar igual 22 metros. Deixa eu fazer o cálculo aqui certinho. Vou pegar aqui, ó, 5,5 vezes 3 mais 4,55 vai ser igual a quê? 21,05 metros, né? Ou seja, 21 metros, tá bom? Então, a minha linha lateral será, o tamanho dela será o quê? De 21 metros. E a minha linha principal, ela será o quê? Ela será essa tubulação que vem aqui, ó, tá? Ela será igual a 176, que é o que vai pegar aqui, ó, do início até o final aqui, menos quanto? Qual foi a distância que ficou aqui, ó, da última linha? Ficou aqui 4 metros. Então ela vai ficar aqui, ó, a minha linha secundária, ela vai ser igual a 172 metros, tá? Esses valores a gente já vai anotando, né, desenhando esse croquis aqui, para no final a gente calcular essa quantidade que vai ser preciso aqui, tá bom? E também tem os cálculos de perda de carga que nós vamos utilizar eles, do escoamento. Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula nós vamos para a parte 2. Valeu, bons estudos.